A gente vai terminar o nosso mini curso falando sobre um recurso que não costuma ser muito falado, não costuma ser muito discutido dentro do storyboard, dentro da produção de storyboards, mas que é muito importante para a gente entender esse novo formato, entender como a gente pode criar histórias e narrativas mais interessantes com esse recurso. E esse recurso são as legendas. A gente está mais acostumado com as legendas nos filmes, em séries, e são recursos muito legais que tem, principalmente pra gente que está acostumado a ver filme em idiomas estrangeiros. Aqui no Brasil a gente assiste muito filme em inglês, em outros idiomas, e é uma cultura muito comum a gente colocar o filme no idioma original. E não são todas as pessoas que sabem falar inglês ou que falam outros idiomas que costumam aparecer em filmes. Então a gente antigamente costumava ver os filmes dublados, mas hoje isso tem se tornado não tão popular. Ainda assim é popular dentro do meio de animação, dentro dos desenhos animados, mas nos filmes e séries a gente tem mudado um pouco a cultura, tem gostado mais de ver filmes do idioma original, e para isso a gente utiliza as legendas. O que acontece é que as legendas sempre têm um formato um pouco padronizado, já um pouco engessado, que é ficar aqui embaixo, no centro da tela, na parte inferior. Mas o que acontece é que a gente pode brincar com essas legendas quando a gente está produzindo o nosso storyboard ou até mesmo o nosso animatic para usar como produto final nas redes sociais, principalmente para você que é artista independente e vai desenhar suas histórias. Então esse vídeo, essa aula de legendas vai ficar focado um pouco mais em quem desenha, quem é artista, e não tanto quem faz cinema, quem faz animação, porque dentro desse meio você tem o áudio, e o áudio pode passar muitas emoções que a legenda acaba não sendo necessária, por isso essa padronização. Então, quando a gente vai falar de legenda para storyboard ou animatics, a gente tem que pensar primeiro qual o tamanho dessa legenda. É importante lembrar que a maioria das pessoas hoje está vendo esses meios, esses vídeos, os próprios storyboards e histórias que a gente percebe no Instagram, no YouTube, até mesmo no Pinterest. A gente percebe que as pessoas costumam ver tudo isso no celular, e o celular tem uma tela muito pequena. Por isso que é importante a gente ter em mente que a nossa legenda precisa estar num tamanho bacana para você conseguir ler numa tela pequenininha, para ter um conforto de leitura e poder entender o que está acontecendo na história. Então o tamanho da legenda é fundamental para a gente conseguir trazer uma boa experiência para o usuário. Em seguida, a gente tem que pensar o alinhamento. Na maioria das vezes a legenda é utilizada com alinhamento centralizado, né? Onde mesmo que uma linha tenha um tamanho um pouco menor que a outra, elas vão ficar centralizadas. Isso não é obrigatório. A gente pode ter o alinhamento da legenda sendo tanto no centro quanto na direita ou na esquerda. E esse alinhamento ele só diz respeito ao ponto onde a legenda vai estar alinhadinha na lateral ou na outra. E é importante entender que isso fica livre para quem está criando, para quem está montando aquela cena, fazendo aquela historinha. Fica a critério do criador definir como que a legenda vai ficar alinhada. Mas é importante entender que esse alinhamento, essa disposição da legenda vai estar relacionada com o que vai estar desenhado naquele frame, naquela cena, com a disposição dos elementos que ali estão colocados no desenho, certo? Então a ilustração e legenda, elas andam em paralelo. Assim como os balões nos quadrinhos, a gente tem que também pensar como a legenda vai estar disposta dentro do nosso frame, ali do nosso storyboard, do nosso animatic. Em seguida é a capitalização da legenda que a gente tem que pensar. Todas as letras estão em caixa baixa, em caixa alta. A gente está usando maiúsculas e minúsculas para quê? Qual que é a função disso? Pegando um pouco da cultura de mensagens de texto e comunicação digital, a gente entende que quando todas as letras estão minúsculas, a gente está falando de uma forma mais convencional, digamos assim. Mas quando você capitaliza todas as letras, quando todas elas estão em letras maiúsculas, a gente quer dar muita importância para aquilo. Geralmente a capitalização ou tem cara de título, tem cara de chamada, ou significa algum grito de personagem. Quando o personagem está elevando muito a voz, a gente costuma capitalizar as letras. Tá? Então é bom manter isso em mente para a gente usar a capitalização de forma correta e adequada. Quando você quer trazer uma narração para sua cena e dizer que o personagem tá falando como um narrador ou quando ele está gritando, é importante a gente considerar qual tipo de capitalização que a gente vai usar, ok? Outro tipo de característica é a fonte. Na maioria das vezes a fonte que costuma ser usada em softwares de vídeo ou até mesmo nos aplicativos que a gente usa online é a Arial, que é uma fonte mais simples, ela não tem serifa, mas nada impede de você utilizar uma fonte mais robuscada, mais
cheia de detalhes, com serifa ou não, que podem ter alguma relação com a sua história, com o personagem que está falando. Às vezes, se você está fazendo a fala de algum alienígena ou de algum monstro, é legal usar uma fonte meio distorcida para representar a voz dele ou alguma coisa do tipo, porque, lembrando, a gente está falando de desenhos, onde você não vai precisar necessariamente ter um som, então a legenda pode representar esse tipo de linguagem lá na sua historinha. Depois a gente pode falar da cor da legenda. E essa cor, no que a gente está acostumado a usar, que são filmes e séries, as cores costumam variar entre duas, que são o amarelo e o branco. Mas o que acontece é que se você está fazendo uma historinha para storyboard online ou animatic, você pode usar a cor para identificar algum personagem, para definir qual personagem está falando naquele momento, se é o personagem X ou Y, e definir uma cor para cada um. O importante é manter esse padrão ao longo da história e saber definir bem as cores de cada um e tentar nunca errar, trocar de cor de um personagem para outro. Ou você pode utilizar uma cor só para falar, para utilizar na história inteira, independente do personagem. Isso fica a critério do criador. Outra característica interessante das legendas é que elas não necessariamente precisam ficar aqui embaixo, na parte inferior da tela. Elas podem ficar aqui em cima, aqui do outro lado, elas podem estar em qualquer posição da tela que seja mais adequada para compor a ilustração. Então, de novo, fazendo referência aos quadrinhos, os quadrinhos costumam pensar os balões junto com a ilustração. Então, quando você vai fazer um painel de quadrinho, a gente faz o desenho, faz o esboço e já separa um espacinho ali para colocar o balãozinho, que de fato faz parte da ilustração. Mas no storyboard é um pouquinho diferente, porque você pode colocar a legenda, ela sempre fica em primeiro plano. Então você pode ter uma ilustração e a legenda pode estar ali ou não. Então você pode colocar essa legenda num ponto fixo, pensar até em movimentar essa legenda, mover ela de posição enquanto o personagem está falando, enquanto a cena está acontecendo. É muito interessante pensar que a legenda é um elemento dinâmico, assim como os personagens, assim como o cenário da sua cena. Então tem muita coisa para ser explorada. A posição dela é uma, então a gente pode ter ela num local fixo, em diferentes locais da tela e até se movimentando de posição para se adequar àquele take, àquele shot. Outra coisa que a gente tem que considerar na legenda é a orientação. É muito raro a gente ver uma legenda sendo colocada virada, mas isso pode acontecer. Você pode colocar uma legenda virada na sua tela para causar algum tipo de desconforto para o leitor, para demonstrar algum tipo de mudança de ângulo naquela cena. Como mencionado anteriormente, na categoria de posição, a gente pode movimentar a cena, a legenda, assim como você também pode rotacioná-la. Então, movimentar a legenda, fazer ela rotacionar, às vezes colocar um pequeno ângulo, bem pequenininho na legenda para se adequar mais à ilustração, isso tudo fica a critério de quem está criando. Então é sempre importante pensar a legenda como um outro elemento interativo do seu storyboard, do seu animatic. É um elemento para você pensar e para fazer parte da cena, para compor aquela situação que está acontecendo. Em seguida a gente tem as transições. Na maioria das vezes, as transições das legendas são cortes secos. Elas, enquanto os personagens vão falando, as legendas vão sendo sobrepostas uma pela outra com corte seco. Mas nada impede de você usar um fade para demonstrar dar um certo dinamismo ao que o personagem está falando. Se ele fala de uma forma lenta, você pode colocar um fade in para a legenda aparecer, um fade out para ela sumir, fazer ela aumentar de tamanho, diminuir. São vários os recursos que você pode utilizar para trazer mais dinamismo para as falas dos seus personagens. Trazer mais dinamismo para as falas dos seus personagens. Porque a legenda, ela, assim como a gente já comentou, ela é um recurso que substitui o som. Você não tem som no seu animatic ou no seu storyboard, mas você pode, com a legenda, trazer elementos que acabam denotando esse tipo de sensação na sua história. Uma última característica das legendas é que você pode colocar efeitos de texto mesmo. Você pode colocá-la em itálico, em negrito, colocar um fundo, uma cor de fundo para fazer parte como um highlight, né? Dar um destaque na sua legenda. E isso pode ser usado para quê? Para diferenciar diferentes momentos de quem está narrando, de quem está falando. Então, vamos supor que o seu narrador está falando, você pode usar uma legenda com um fundo especial. Então, toda vez que tiver aquele fundo, a gente sabe que é uma voz do narrador. Como a gente não tem som para mostrar isso, ou uma caixa de texto, ao contrário dos quadrinhos, a gente usa isso com a formatação da legenda. Então,
pensem que a legenda ela faz parte da história, assim como os desenhos. Então a gente tem que utilizar ela como um elemento importantíssimo dentro da nossa narrativa. Entender que as legendas são importantes para a gente contar a nossa história e não ter medo de brincar com isso, de explorar diferentes possibilidades que as legendas podem trazer. Mudar de posição, mudar de lugar, mudar de cor, mudar de capitalização, de formatação, de fonte. É importante a gente fazer isso com cuidado, com a noção do que a gente pode utilizar com esses recursos, mas também deixar a nossa criatividade fluir para que a gente possa criar histórias mais interessantes e mais adaptadas para esse formato de telas pequenas que a gente tem hoje. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por terem feito parte aqui desse mini curso. Eu quero agradecer vocês pela atenção. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, confiram os nossos cadernos e o storyboard, que são os cadernos para você criar o seu storyboard. Aqui já tem, ó, deixa eu mostrar para vocês, já tem as linhas para você brincar com suas legendas, escrever o que vai acontecer, falar das características de cada legenda, do que está acontecendo na cena. São cadernos especialmente feitos para quem quer criar histórias num formato mais adequado para o mobile, tá? Muito obrigado e nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre storyboard e como explorar esse meio. Então eu quero agradecer vocês novamente e até mais.